Grandioso Deus e Pai, nós queremos agradecer por mais uma vez o imenso amor conosco, agradecer pela pessoa grandiosa do Senhor Jesus, também amado Filho, a quem tu enviaste para este mundo, sendo Ele o nosso grandioso e eterno Salvador. Queremos agradecer também pelo dia que nos guardaste, nossos compromissos, nosso trabalho, nossas atividades, Senhor, protegeste e nos proporcionaste que estivéssemos aqui reunidos mais uma vez. Queremos contar contigo a nossa caminhada aqui. Pedimos a tua ajuda conosco, que possamos andar aqui em conformidade à tua vontade, em obediência à tua vontade, manifestando, sim, nas nossas vidas os teus ensinos. Nós queremos te agradecer também por aqueles irmãos que estavam enfermos, já foram recuperados, a família do nosso irmão Lúcio, nosso irmão Isaías. E queremos também pedir para o nosso irmão Heraldo, que também testou positivo contra o Covid. Que o Senhor também abençoe ele. Que ele possa recuperar e possa já estar no nosso meio daqui breve também nas suas atividades. Pedimos com a mão com ele. Nós queremos também pedir para nossas atividades, nosso trabalho, que o Senhor também possa estar nos abençoando no meio dessas dificuldades, muitas vezes que faltemos. Queremos pedir para a nossa localidade, que o Senhor nos ajude, possamos estar unidos na tua pessoa, possamos estar com um olhar voltado para o Senhor Jesus, que possa ser de fato o centro das nossas reuniões, que possamos assim, ele ser o centro e olhando para o Senhor, venhamos a seguir o caminho qual ele quer. Ajude a todos nós aqui, possamos absorver os teus ensinos. Pedimos para as demais localidades também que Deus fortaleça, guarde. Queremos lembrar lá em Moçambique que o Senhor abençoe quem trabalha. Pensamos nas dificuldades que lá estão ocorrendo, mas queremos lugar por ti, a tua presença que possa ajudar os irmãos naquele testemunho local. Queremos também pensar aqui no Brasil, nosso irmão Wagner, irmão Mateus, que tem ido a Unguara, aquele trabalho que tem feito. Fortaleça os irmãos, dê condições para eles se deslocarem a cada 15 dias. Uma força vinda de ti, vinda do alto, para que também eles possam estar ensinando aquelas crianças e se regozijando. O trabalho é difícil, as distâncias, os custos, sabendo que colocando nas tuas mãos pode prosperar e conduzir segundo a tua vontade. Nós te agradecemos mais uma vez estar reunidos, pedindo para nossas crianças da escola dominical, também o Senhor abençoe elas, que elas possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Lembrando nossos irmãos solteiros e irmãs solteiras também possam estar com os olhos voltados para ti, possam ser conservados e ter uma vida assim em santidade. Então, abençoe todos nós precisamos muito de ti, ó Senhor. Pedindo pelo estudo da tua palavra, que possamos mais uma vez ouvir a tua voz, ouvir a tua voz e ouvir teus ensinos para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Agradecemos e nos entregamos nas tuas mãos, no bendito e amado nome. Amém. Amém. Senhor, ainda na tua presença, queremos te agradecer pelas reuniões aqui, agradecendo pela comunhão que nós temos. Queremos te pedir pelos trabalhos que estão sendo feitos em lugares como Moçambique, Anguara e outros lugares, onde os teus servos têm se disposto a manter uma constância para trazer ensino e alimento
e palavra para aquelas pessoas que moram nessas localidades. Pedimos que onde a tua palavra está sendo pregada e com grande dificuldade ou até desafiando muitas vezes leis governamentais, estatais, se arriscando muitas vezes à morte ou a diversos perigos, que o Senhor abençoe esse trabalho e guarde essas pessoas, esses irmãos que têm feito isso. Queremos trazer a lembrança às pessoas que estão sofrendo com essas chuvas e enchentes que estão acontecendo em diversos lugares, não só do estado, mas aqui das cidades ao redor. Pessoas que estão sem luz há muito tempo e tiveram telhados, carros e outras coisas materiais também prejudicadas. Senhor, estenda a tua graça para com eles e providencie aquilo que for necessário para que o mais rápido possível eles possam ser restituídos e restabeleçam a sua situação. Quero te pedir em particular pela oportunidade que o Senhor tem dado para com a família da minha mãe, que tem aberto as portas para me receber, a mim, a minha esposa, a minha família, como uma família cristã, e o Senhor permita que a cada dia mais eu possa dar um bom testemunho de Ti, trazendo a Tua palavra com amor, para que eles venham a compreender da Tua grandiosa salvação, se convertendo assim do seu mau caminho. Peço que o Senhor continue abrindo as portas e que o Senhor abra os corações deles. Te pedimos também para uma localidade para nós nos reunirmos de maneira fixa. O Senhor nos dê uma luz ou um direcionamento referente a isso. Também pedimos a tua direção, a tua orientação, a tua bênção com relação à nossa intenção de fazermos uma conferência próxima ao final do ano, em novembro. Que o Senhor nos mostre e abra os caminhos, vê se for da tua vontade, que assim seja. Pedimos com as doenças e particularidades de cada um. O Senhor sabe o que cada um tem passado, tem sofrido. Pedimos com a doença espiritual de cada um também, que o Senhor possa tocar diretamente de uma forma a que essas lesões espirituais, essas brechas, fraquezas que nós temos, sejam curadas e fortalecidas em Ti, e que nós sirvamos após isso de um instrumento para fortalecer os nossos demais irmãos que nós encontrarmos nas mesmas dificuldades. Assim te agradecemos, pedindo a tua bênção também para com a reunião que se dará logo em seguida, a reunião de estudo. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer por essa tão grande salvação, por esse alto privilégio que nós temos na tua pessoa. Sabemos que não há nada igual a isto, não se compara a qualquer coisa que o mundo possa oferecer aqui, em ter o Senhor Jesus como Salvador. Algo que nos restabelece, nos dá comunhão contigo, que outrora o homem parece dizer que tem comunhão contigo, que caminha contigo, que faz a tua vontade. Mas tem se constatado que não é a verdade. A verdade é aqueles que têm aceitado o Senhor Jesus como Salvador. Aqueles que têm o Senhor Jesus na sua vida. Aqueles que andam com o Senhor Jesus. Aqueles que são guiados pelo Senhor Jesus. Essa é a verdade. Guiado pelo homem, um braço de carne. Não há verdade alguma, mas leva em direção à condenação. Agradecemos por isso
por esse restabelecimento que tu nos deu. É algo que não é vindo de nós, mas algo que é vindo de ti. E nós somos muito gratos por isso. E sabemos que, mesmo assim, nós carecemos da tua mão, do teu auxílio, porque temos falhado, tanto em atitude como em pensamento, temos negligenciado em fazer a tua vontade. Temos sido aplicado na nossa vida e nas nossas necessidades, mas sem fazer a tua vontade temos sido negligentes. Então, nos perdoe, nosso Deus, possamos verdadeiramente abrir os nossos corações, o nosso ser todo, para deixarmos ser guiados por Ti. Perdoe as nossas coisas. Rogamos a Tua mão e a Tua proteção com cada um de nós. Carecemos disso, somos dependentes dessa proteção e pedimos, Senhor, o Teu auxílio. Que eu possa nos guardar nesses momentos tão terríveis que nos rodeiam, tanto as doenças que têm se abatido, não só no teu povo, mas em todas as pessoas. Sabemos que tu é o médico dos médicos, aquele que pode todas as coisas, por isso recorremos a ti e pedimos a tua proteção. Rogamos por aqueles irmãos que ainda estão com alguma enfermidade, aqueles que têm enfermidade recorrente, diária, de algumas infecções e algumas dores, precisam ser curadas, que remédio não tem curado, mas são recorrentes da sua vida. Mas nós recorremos a Ti e te pedimos para que esses irmãos possam ser restabelecidos dessa situação de doença. Nosso irmão Heraldo está com essa doença Covid. Pedimos por ele, que ele possa se restabelecer, possa ser guardado por Ti, ele e seu filho. Rogamos também pelo Teu povo aqui reunido, cada necessidade, tanto espiritual como material, que o Senhor possa suprir a cada um das suas necessidades. Também pedimos a tua mão pelo trabalho, pela tua palavra, pela a disposição de irmãos que têm estudado a tua palavra e ter trazido alimento para o teu povo. Anime outros também, o nosso Deus, nesse sentido, para que todos possam ser enriquecidos na tua verdade. Assim te pedimos essa noite como estudo, e com aqueles irmãos também que estão online conosco, pedimos por eles, agradecemos a presença desses irmãos, dando-te graça por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos que tu tens nos inserido neste tempo, nesta época, na época da graça, na época da igreja, e que tu também nos tens inserido na tua igreja, mediante o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz. Pela fé nele podemos obter o perdão, a salvação, a vida eterna. Somos feitos filhos teus e também fazemos parte do corpo de Cristo, da noiva do Senhor Jesus, do Cordeiro. Nós te agradecemos por tão grandes bênçãos, por tão grandes privilégios, mas percebemos que muitas vezes não correspondemos a esses privilégios. Muitas vezes ficamos aquém daquilo que tu esperas de nós. E pedimos que tu nos ajudes a perceber os nossos erros, as nossas falhas, que nos ajudes a corrigi-los. Concede crescimento, fortalecimento para cada um dos teus, para cada um dos irmãos que também hoje está reunido.
E agradecemos pelos dons que o Senhor Jesus tem enviado para o aperfeiçoamento, para a edificação da tua igreja. E agradecemos por aqueles irmãos que se ocupam em ensinar a tua palavra, a doutrina, e se ocupam em trazer alimento para os teus. E pedimos que também possamos absorver esse alimento, possamos fazer bom uso, ser edificados, fortalecidos e assim também poder corresponder mais às bênçãos que nos tens dado e que a nossa vida, tanto particular como coletiva, em igreja, seja para tua honra e glória, e que possamos também, assim, em obediência a ti, usufruir de todas as demais bênçãos que também tens preparado para cada um dos teus. Nós te agradecemos, nosso Deus, por estes momentos e pedimos pela tua bênção também para o estudo a seguir. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer-te pelo Senhor Jesus. Alcançamos salvação pela tua graça que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ela não foi em vão para conosco, porque o teu santo evangelho soou nos nossos ouvidos. E o teu Santo Espírito atuou em nossos corações, compungindo os nossos corações, e assim fazendo a sua obra, mostrando-nos Senhor Jesus e o valor do seu sacrifício na cruz em prol do pecador. Queremos agradecer-te que agora estamos em comunhão contigo. Éramos inimigos teus e agora fomos reconciliados. Estávamos perdidos e agora somos salvos. Estávamos longe, mas agora estamos perto. Queremos pedir a tua bênção sobre nós para que nós possamos fazer uso dos benefícios que tu tens disponibilizado para nós por meio da mesma pessoa e do mesmo sacrifício. Queremos te pedir que tu nos ajude, nos fortaleça, nos anime, nos encoraje a permanecermos firmes, seguindo passos do Senhor Jesus. Especialmente nós que passamos por momentos bastante difíceis, como congregação aqui em Alvorada, e agora podemos usufruir de paz, de alegria, de segurança e de confiança e de amor uns para com os outros. Mas também queremos lembrar de que não estamos fora de perigo, porque vez após vez nós vemos na tua palavra no Antigo Testamento em relação ao teu povo Israel, e escrito está na tua palavra, e voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Queremos pedir a tua bênção e a tua misericórdia sobre nós, para que nós venhamos manter os nossos olhos fitos para o alto. Nós possamos manter os nossos olhos fitos na pessoa do Senhor Jesus. Nós possamos dar sempre o primeiro lugar para Ele. Que seja sempre Ele o centro. Que seja sempre Ele o tema. Para que nós possamos verdadeiramente crescermos
na graça e no conhecimento que há nele. Queremos confessar-te as nossas fraquezas, as nossas falhas e os nossos pecados. Pedimos a tua bênção também sobre os irmãos que estão enfermos. Lembramos mais uma vez do irmão Heraldo e também do seu filho. Que a tua mão esteja sobre ele para que ele, tão logo, seja restaurado. Possa estar novamente conosco. Graças te damos pelos irmãos que estavam enfermos e que estão bem melhores. E queremos pedir também por cada localidade, por cada testemunho local. Lembramos mais uma vez de Moçambique, as dificuldades que os irmãos vivenciam lá. E também em outros lugares, onde é bastante difícil o anúncio da tua palavra. E sejam fortalecidos e encorajados a permanecerem firmes. Queremos também agora pedir a tua bênção sobre nós quanto ao estudo da tua palavra. Ajuda-nos a aprendermos e a aplicarmos nas nossas vidas aquilo que tu tens nos ensinado, para que possamos ser edificados e o teu nome seja honrado e glorificado pelo Senhor Jesus. Assim queremos, por tudo, te dar graças e com essas petições nos entregar nas tuas mãos ao nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pode dar continuidade, então, ao estudo do Evangelho de Mateus. Nós podemos ver do versículo 1 até o versículo 11, o primeiro capítulo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, na deportação para a Babilônia. Olha só, para fazer um breve comentário, nós temos no Evangelho de João um versículo que talvez é bem conhecido. João capítulo 20, versículo 31. Vamos ver o versículo 30. Jesus, pois, operou, João 20 e 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é
o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quero fazer uma pequena ligação com essa genealogia do Senhor Jesus. Nós já temos visto que Mateus apresenta ele como Messias, como rei, e começa então a falar desse rei pela sua genealogia. Então, quando nós começamos a estudar essa genealogia, nós vamos ver que não tem uma ordem, não sei se é essa a expressão correta, uma ordem cronológica, porque falta muitos aqui. Parece que está pulando, ele pula algumas coisas, deixa alguns reis, e nós vemos que não tem uma sequência, melhor dizendo. E eu estava pensando nesse mesmo princípio que nós encontramos no Evangelho de João. Então, o que está registrado, o Senhor Jesus fez muitos sinais. Mas em todos os sinais que o Senhor Jesus fez, eles se encontram registrados nas Sagradas Escrituras. Mas esses que estão, têm o propósito. E o propósito, o autor assim diz, para que creiais. Então, nesse mesmo princípio, esses que aqui estão registrados têm um propósito. Tem um propósito de Deus, o propósito do Espírito, no caso, guiando o Mateus para que essas pessoas ficassem registradas. E principalmente essas que nós temos pensado, que é essas mulheres. Nós já pensamos algumas coisas sobre Raabe, também já ouvimos sobre Ruth, e uma pequena pincelada a respeito de Tamar. Mas, quem sabe, então, hoje, nós possamos também pensar um pouquinho de Tamar, já que ela se encontra nessa genealogia e ficou registrada aqui para que nós possamos crer nessas verdades, podem ser comprovadas, então, pela genealogia, que o Senhor Jesus é o Messias prometido, e possamos ver também a graça atuante de Deus em todos os tempos. Pequeno comentário. Aproveitando a deixa então do irmão Royce, eu já tinha comentado com ele que eu queria falar alguma coisa sobre a Tamar. Eu não sabia como estudar alguma coisa com relação à genealogia, quando a gente começou a ler o livro de Mateus. Até estava na minha cabeça que a gente podia pular. Mas aí eu recebi essas instruções de alguns irmãos de não pensar apenas na genealogia em si, mas sim em cada um daqueles que estão descritos ali, na sua história com Deus, até o momento que nós chegamos no Senhor Jesus. E aí a gente consegue encontrar muito do propósito de Deus sendo cumprido e da graça dele, pois mesmo em meio a pessoas que nós reprovaríamos, praticamente todos têm atitudes que nós reprovaríamos, alguns mais que outros, o Senhor suscitou uma descendência que nos trouxe a redenção. Então, para falar um pouco da Tamar, a gente vai ter que falar um pouco de Judá e da história deles, e aí a história deles se encontra em Gênesis capítulo 38. Eu vou ir lendo e vou dando umas pinceladas daquilo que eu tenho estudado e colhido. E como o irmão Samuel falou para mim uma vez, um fala e os outros julguem, né? Então, se julgarem alguma coisa que não for legal, capítulo 38, versículo 1. Não sei exatamente quanto tempo eu vou levar, mas espero que os irmãos tenham paciência. Então tá, vamos lá. 20 minutos de Alvorada ou 20 minutos de Samuel? Bom, a gente já começa então lendo. E aconteceu que no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. Nós vemos aqui Judá após eles terem vendido José
para aqueles ismaelitas, ele se afasta dos irmãos dele e vai morar em uma outra terra, em meio a um povo longe da sua família. Isso me fez pensar, primeiramente. A primeira coisa que me fez pensar foi no afastamento dele dos irmãos dele. E isso aplicado para nós hoje, que nós podemos ver que quando tem algum irmão que começa a se afastar do nosso meio, ou do meio dos outros irmãos, isso representa praticamente sempre, a gente pode ver isso nas escrituras, um declínio espiritual, uma fraqueza, né? E o que a gente vê na história do Judá, junto à história da Tamar, é justamente esse grande declínio espiritual que ele deu após ele se afastar do povo da promessa, vamos dizer assim, que seriam os irmãos dele e a família dele. Judá, então, se casa com uma mulher cananeia. Tenho certeza que ele deveria saber que não era bom fazer isso, porque tanto Abraão fala isso para Isaac, quanto o próprio Isaac fala muito claramente para Jacó que ele não se casasse com uma mulher cananeia, mas que ele buscasse de entre as filhas do irmão da esposa dele, no caso. Casasse com alguém da sua parentela. Exato. No caso da sua mãe, irmão da sua mãe lá, uma das suas primas. Né, que ele não casasse com uma mulher cananeia. Então, eu acredito que o Judá também sabia disso, mas nós já vemos aqui uma segunda situação demonstrando esse declínio dele. Ele teve, então, 3 filhos com essa mulher cananeia. Um se chamava Er, outro Onã, e o outro, Selá, se não me engano. Isso, Selá. E Selá ele teve quando ele estava em Quezib. A palavra Quezib significa mentira ou enganação. E é interessante que, justamente com relação a esse filho, é essa atitude que ele tem com a Tamar. Ele engana ela. Ele mente para ela. Então, o Judá tomou uma mulher para o seu filho mais velho, que era a Tamar. Nós vemos que, diante de Deus, esse primogênito dele era alguém mau, e não sabemos, não nos descreve muito o porquê, mas nós vemos que ele aborreceu a Deus de forma que o Senhor matou ele, tirou a vida dele. Depois nós temos Onã, e segundo, apesar de nós não termos estabelecido as leis de Moisés naquela época, até porque ainda nem tinha chegado a época de Moisés, ele toma uma atitude muito comum, não só para o Oriente Médio, mas como depois é estabelecido em Deuteronômio 25, capítulo do versículo 5 ao 10, a lei do levirato, que quando a esposa de irmãos, o irmão mais velho, o irmão com o qual ela estava casada, ele morresse, era para o irmão mais novo assumir aquela esposa do seu irmão e dar para ele uma descendência. E era algo grave caso ele se recusasse a fazer isso, porque era honra para aquela mulher e honra para o seu irmão fazer isso. Em Deuteronômio 25, versículo 5 ao 10, fala sobre essa lei. É até engraçado porque, tirando esta situação apenas, seria errado um irmão casar com a irmã, ou descobrir a nudez, vamos dizer assim, ter relações com a sua cunhada. E a gente pode ver isso em Levítico 18 e 16, versículo 16, e Levítico capítulo 20, versículo 21. Continuando. Então, o Onã, ele, como Judá ordenou, ele acaba tomando a mulher do irmão, mas ele não honra esta viúva do irmão, não trazendo a descendência que daria os direitos de primogenitura para essa criança e os direitos de herança também, acredito, de Judá para com essa criança e do irmão dele, e acaba tendo aquela atitude de apenas utilizar
dessa mulher e não honrá-la como se deveria. E eu pensando no porquê que o Senhor ficou tão bravo com essa atitude relacionada com isso, a gente sabendo que da família de Judá viria a descendência do Senhor, e que os propósitos do Senhor era que de Tamar viesse essa descendência, então ele estava negando a descendência para o Senhor. E isso irritou o Senhor ao ponto de que ele viesse a morrer. O Senhor matasse ele também. Até a atitude que Onã fez se tornou uma expressão em português, em mais ou menos no século XVII, oneísmo, se eu não me engano. É esse ato que ele fazia. Após o Judá engambela ela, enrola ela, e diz para ela voltar para o meio da parentela dela, que quando o Selá tivesse mais velho, ele daria ele para ela, para que ele casasse com Tamar e assim suscitasse a descendência do irmão primogênito. Mas nós sabemos que ele mentiu, ele não iria fazer isso e para, vamos dizer assim, ganhar tempo, manda ela para a casa dos parentes dela. E ela estava ligada à família do Judá, tendo que se submeter assim e vivendo uma vida de viuvez, até que o sogro cumprisse a palavra dele. Então, chegou a época da tosquia das ovelhas. É interessante que eu andei pesquisando sobre essa tosquia das ovelhas, assim, nessa época, no Oriente Médio, e era uma festa onde, além da tosquia em si, havia muitas questões pagãs, de sacrifícios a outros deuses e justamente com prostitutas cultuais, com rituais de prostitutas cultuais em meio a essa festa. E Judá vai subir, então. Tamar fica sabendo dessa situação e ela, então, tira sua roupa de viúva e coloca um véu na sua cabeça. E o véu, diferente do que nós vemos no Novo Testamento, ou até no povo relacionado com Abraão, era utilizado pelos cananeus para justamente tapar a face daquelas mulheres que eram prostitutas cultuais, para que a pessoa com a qual elas estivessem tendo relação imaginasse que estaria fazendo aquilo ali, naquele culto, naquela relação para a deusa, os deuses aos quais elas estariam se relacionando. Pensando por esse lado, a gente já vê mais uma falta e uma falha de Judá, que estava querendo, após a morte da sua esposa e ter se cumprido o tempo de luto dele, se relacionar com outros deuses, não apenas com uma prostituta, que por si só já seria algo bem feio, mas estava cometendo algo ritualístico para com outro deus. Seria uma prostituição de vida também, vamos dizer assim. Quando ele pergunta para ela com relação ao que ela receberia como pagamento, um cordeiro, que justamente era o que era usado para sacrifício como pagamento desses rituais, né? Então, ele, além de cumprir o ritual, ele estaria dando algo para oferecer para outros deuses, no caso. Deixa eu ver. Como ele não podia, naquele momento ali, pagar para ela, ele dá para ela, então, o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. O seu selo, o cordão, normalmente, pelo que eu estava pesquisando, era algo que era utilizado para fazer medida e tudo, mas também poderia representar apenas o cordão ao qual era colocado o selo no pescoço, que era uma peça de metal, que era utilizada para fazer acordos ou para, vamos dizer assim, comprovante de representação de firma, no caso dele, vamos dizer assim, daquela época. Né? Seria como se fosse reconhecimento de firma, perfeito. Seria como a assinatura dele reconhecida em firma, né? Aquele selo. E o cajado, que, se a gente for pensar, tem diversas representatividades na Bíblia e era algo muito importante para o servo do Senhor, né?
e para o Senhor mesmo, se não me engano, em Salmos 110 fala disso, que o cajado do Senhor, que o cajado, eu não lembro agora para você aqui, mas tem, se não me engano, em Salmo 110. Então, eu entendo que, além de tudo que ele fez, ele estava entregando para ela ali a sua própria identidade. A partir daquele momento, quando ele aceitou fazer aquilo ali, o Judá, ele entregou a identidade dele para ela, né? E isso foi algo grave para a pessoa dele. Tamar, então, para que ela fosse honrada, ela toma essa atitude, se deita com o sogro. Nós vemos que isso não era aprovado por Deus, mas algumas leis do Oriente Médio, essa lei do levirato, semelhante a essa, pelo menos, eles tinham lá que quando não tinha nenhum parente próximo, o próprio sogro podia tomar a sua nora para si, para dela suscitar um herdeiro que seria representante daquele filho que morreu. Então, talvez ela, pensando nessa questão, né, quis suscitar para si a honra e não ter uma vida condenada de viúva sem ser honrada. Nós vemos depois também que Judá, quando ficou sabendo que ela estava grávida, dá para ela uma das condenações mais graves que existiam, que seria a morte queimada. Se nós formos ler nas leis de Deus que foram estabelecidas depois, quando era pega em prostituição, era para ser apedrejada, não queimada. A situação de uma mulher ser queimada, se prostituindo, seria se ela fosse filha de um sacerdote. Daí ela estaria desonrando a cabeça do pai. Isso a gente pode ler em Deuteronômio 23, versículo 17. Não, perdão. Levítico. Só que eu esqueci de anotar. 21:9. Obrigado. Levítico 21:9. Em Deuteronômio 23:17 era a proibição de Deus com relação a esse ato de prostituição cultual. E não era para ser feito no meio do povo dele. Era Deuteronômio 23, versículo 17. Então, nós vemos que podemos pensar que possivelmente ela pudesse ser filha de algum sacerdote. Então, por isso também, mesmo não sendo da lei, mas por isso desse tipo de morte determinada pelo próprio Judá. Existem muitas leis semelhantes assim nos códigos. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma anotação que eu fiz sobre umas leis que foram instituídas na época de Abraão por um rei. As leis do código Hammurabi, se não me engano. Isso aí. Que era do rei Hammurabi, dessa época que o Abraão vivia, que ele fez um código de leis. Ele viveu mais ou menos de 1800 até 1750, alguma coisa assim, e ele instituiu um conjunto de leis que tem muitas leis semelhantes com justamente que Deus estabelece depois da maneira dele. Exatamente. E que Deus estabelece da maneira dele para o povo, né? Então, existem algumas semelhanças, coisas boas e coisas ruins, né? Então, pensando em tudo isso, e entendendo tudo o que aconteceu, Deus agiu tanto com graça e honrou aquela viúva, que nós podemos ler depois que o Senhor fala, se não me engano, em Deuteronômio também, que ele cuida das viúvas e dos órfãos, né? Nós podemos ver a graça dele cuidando daquela viúva que buscava ser honrada e mesmo tendo aquela atitude errada, e do próprio Judá, ele teve misericórdia dele, pois ele recebeu de volta a identidade dele naquele momento, quando ela se apresenta como uma pessoa com a qual ele se deitou. E nós vemos que ela pode representar um pouco também dos gentios, pois daí Judá diz que ela foi justa e ele não. Então ela foi justificada. E por essa justificação ela foi foi citada como parte da descendência do Senhor, né? E depois Deus honrou ela com 2 filhos. E dele suscitou o restante da descendência. Era mais ou menos isso que eu tinha falado, da forma mais resumida possível.
fica bem claro que sempre houve graça. Hoje, no Novo Testamento, como a gente vê ali, acho que em João, né? Fala, né? Graça sobre graça, né? Então, mesmo naquela época havia graça. Se não fosse a graça de Deus, todos morreriam, né? Todos morreriam. Nós vemos ainda a comprovação dessa aceitação por parte do Senhor com relação a Judá, não só pela questão da descendência, sim, mas que Judá depois voltou a ter comunhão com os irmãos e com o pai e recebeu a bênção do pai. Né? Então, só para Reconhecimento. O reconhecimento. Né? Reconheceu e interessante como Deus abençoa, né? Como ele manifesta amor e graça, né? Mesmo no meio de uma história feia, né? Por assim dizer, né? Existe ali graça e a misericórdia de Deus e ter ficado registrado essas pessoas na genealogia do Senhor Jesus. Genealogia, no versículo 3, de Tamar, aqui, né? Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, que eram gêmeos. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Não diz Arão e Moisés, diz Arão. Mas acima faz referência ao nome dos dois irmãos. E aqui não faz referência a Moisés. Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui, né? Nunca estudei essa genealogia, mas esse Arão é o Arão irmão de Moisés. Eu não sei. Com certeza. É porque ter a genealogia depois de lá em Êxodo. Isso eu estou lendo aqui porque ele foi colocado, porque ele foi criado separado de Arão. Ele foi criado pelo rei do Egito, né? Pela filha do rei do Egito. Está falando dos primogênitos aqui, né? Moisés era primogênito. Sim, não, mas ele, mesmo não sendo primogênito, ele cita o nome dos dois irmãos gêmeos. Tá? Mas é que o Da Tamar, dos filhos da Tamar, no caso, um primeiro tirou a mão, foi botado aquele cordão vermelho no braço dele. Aí o outro, que é o Pérez, no caso, que é o qual é dada a descendência dele, ele acabou conseguindo o nome dele significa brecha, ele pegou uma brecha e ele acabou saindo primeiro, mesmo o irmão tendo enfiado o braço por ele. Mas assim. Mas também faz sentido isso que o Marco Aurélio citou, né? Citando Também pode ser. os primogênitos. Samuel está quietinho aí. Samuel, ora. Ora. Vou dar um isso, né? Oi, estavam falando comigo, é isso? Sim. Eu teria que verificar melhor um pouco essa questão do Arão,
Mas, em princípio, não parece ser o Arão irmão de Moisés, porque esse Arão aqui era descendente de Judá, como diz no versículo 3 de Mateus 1. Já o Arão e Moisés e a Miriam eram descendentes de um levita, da tribo de Levi. Mas vamos a examinar melhor, verificar melhor, mas à primeira vista parece não ser o mesmo Arão. É o mesmo nome, sim, mas outra pessoa. Em Êxodo 6, versículo 23. Então, nós temos aí já mais um dever de casa, quem sabe? Nós olharmos essa descendência, essa genealogia e deixamos para o próximo estudo. E podemos estar encerrando por hoje, né? E queremos encerrar com a oração. Grandioso Deus e Pai, nós queremos agradecer mais uma vez. Vamos agradecer por o Senhor permitir que nós temos a estudar a Tua Palavra, abrir a Tua Palavra, poder observar os Teus caminhos com o Teu povo, Israel. Também aquilo que Tu tem para nós como testemunho. Tu quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Todo dia de trabalho, de atividade, Senhor, proporcionar que venhamos a estudar todos nós juntos aqui, e os irmãos também que são online, poder estudar junto a Tua Palavra e aprender cada vez mais. Abra o nosso entendimento, para que possamos ver o Senhor e assim aprender e colocar em prática na nossa vida. Ajude-nos a colocar em prática as Tuas ensinos, para que possamos andar aqui em conformidade à Tua vontade, ao Teu coração, assim o Teu desejo. Te agradecemos por tudo. Pedimos mais uma vez pelo Teu povo, ajude o Teu povo em todos os lugares. Nós também queremos lembrar do Jean, esposo da Norcinha, que não é salvo. Ele venha a crer no Senhor Jesus. Também os demais familiares do Teu povo que não são salvos. Que eles venham a ouvir a Tua palavra, crer nela e assim ser salvos e salvos para servir. E pedimos àqueles irmãos que outrora estavam firmes e fortes na caminhada, mas que têm se demonstrado com certas fraquezas, até mesmo alguns com compromissos na sua vida cotidiana, compromissos lícitos, mas quando colocado acima da Tua vontade, ocorre o erro. Pedimos por eles, por suas famílias, e também ajude a nós, né? Porque nós estamos aqui, que somos melhores que qualquer outro irmão. Nós também contamos com a Tua misericórdia e a Tua graça. Queremos também pedir pela Júlia, pela sua recuperação, pela enfermidade, ajude ela, e fortaleça ela. Pedimos pelo Caleb também. Também ajude nossa irmã Marion, fortaleça ela e prospere seu caminho. Te damos graças e te agradecemos por mais esse estudo. E nos entregamos nas Tuas mãos. Amém. Amém.